do termo em si, os fundamentos, o que seriam os fundamentos? Basicamente, por ordem de revelação bíblica, se tomar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, então há uma ordem de revelação divina, porque a revelação de Deus é progressiva, muito claro, isso para todos nós, penso eu. Então, se fosse colocar em ordem de revelação, como Deus se revelou? Quais são os elementos essenciais da revelação de Deus? Ou os fundamentos? Primeiro, e eu terei mesmo que só mencioná-los, Trindade. Irmãos, os irmãos mais velhos, em particular, de cada assembleia, terão que gastar tempo aos pés do Senhor, para estudar o assunto, o ser de Deus, seus atributos e a bendita Trindade Santa. Se você não fizer isso, você vai ver a lacuna pouco tempo depois. Compreensões equivocadas de Deus. Hoje nós tivemos um precioso tempo pela manhã, onde nosso irmão abordou algo disso, citando aquele texto de um puritano, sobre a essência de Deus, o ser de Deus. Agora, essas coisas são para serem declaradas em um papel, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória. Irmãos, contemplar a glória de Deus na face de Cristo é a nossa mais sublime ocupação. É porque nós somos tão ativistas, tão tem que fazer, que nós perdemos a atitude de contemplação. Mas sabe o que é maravilhoso sobre ela? É que ela não é oposta à atividade, nunca. Pelo contrário, a contemplação é a base da atividade cristã. Tudo que fazemos na chamada obra de Deus, e graças ao Senhor, todos estamos engajados na obra de Deus, todos nós. Somos seus obreiros e obreiras, servos e servas. Então tudo que fazemos na obra de Deus deve ser, tem que ser, para que tenha genuinidade, resultado, fruto. Não resultado pragmático, mas resultado espiritual. Tem que ser fruto de contemplação. Do contrário, uma serva de Deus do século passado, Jessie Penlewis, certa vez disse assim: a verdadeira obra de Deus é aquela que emana da vida. Compreendeu o que ela disse? Se não for assim, é só uma obra vã, uma obra morta, fruto que não permanece. Então, por isso, amados irmãos, Trindade, o ser de Deus, seus atributos, a Trindade Santa. Que assunto magnífico! Você vai encontrar em vários manuais de teologia sistemática, vai encontrar servos do Senhor de muita confiança de todos nós, que falaram sobre isso também. Que tema, amado irmão! Depois da Trindade Santa, a encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Emanuel, Deus conosco. Você pode ler o capítulo 2 de Lucas de muitas maneiras. Historicamente, uma narrativa, e José saiu de Nazaré com a sua mulher, Maria, e foram caminhando para Belém, o recenseamento foi pedido, e chegaram lá, e não tinha lugar para eles na hospedaria. Detalhes históricos precisos do ungido historiador, Lucas. Você pode ler assim, e até admirar, mas é uma outra maneira de você ler aquele texto. Contemplação. O verbo de fraldas, Deus na manjedoura, o sinal, os pastores, o menino, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos irmãos, quanto mais nós contemplamos a pessoa divina e humana do nosso Senhor Jesus, mais conquistados por Ele nós somos. Conquistados, vencidos por esse maravilhoso Redentor, Deus, homem. Então esse é o segundo fundamento, a encarnação do Verbo de Deus. O terceiro, a expiação, a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Se você for estudar apenas, como exemplo de passagem, os 7 brados da cruz, você vai levar talvez 7 meses, 1 mês para cada brado. A obra realizada na cruz do Calvário. Agora, sabe o que acontece na maioria de nós?
O Senhor Jesus morreu na cruz, expiou os nossos pecados, pelo seu sangue somos redimidos. E essa é somente a nossa compreensão. E nós deixamos de admirar, de contemplar o Verbo encarnado na cruz maldita, na cruz do Calvário, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, fazendo provisões para sua mãe, recusando o cálice com fel, para não se entorpecer, vendo a sua mãe no meio da multidão, cuidando dela a partir da cruz. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Pai, perdoa-lhes. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tenho sede, está consumado. Oh, amados irmãos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Expiação. Terceiro. Quarto, justificação pela graça por meio da fé. Essa é a espada da chamada reforma do século XVI. Justificação pela graça por meio da fé. Que fundamento! Se o perdermos, nós perdemos o Evangelho. Quinto, a ressurreição física, pessoal, corporal e gloriosa de Cristo. Ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados, porque Cristo ressuscitou. Nosso símbolo cristão não é uma cruz vazia, porque a cruz dos criminosos também ficava vazia. Nosso símbolo cristão é uma tumba vazia. Ele não está aqui, disse o anjo. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Então esse é um fundamento inabalável da nossa fé. E como também já foi recordado entre nós nesses dias, Lucas escreveu com tantos detalhes, e também os outros evangelistas, para mostrar, provar, por história e fatos, não é por boatos, que ele ressuscitou. O selo romano, a escolta romana, a pedra na boca do túmulo, uma pedra impossível de ser removida, mais ou menos 3 toneladas, selo romano para que ninguém tocasse naquele túmulo, escolta romana da mais alta classe para guardar aquele túmulo. Por que Deus permitiu que tudo fosse assim? Porque o sinal teria que ser claríssimo. Sim, Ele ressuscitou. Então, benditos irmãos, esse é um fundamento da nossa fé. E não só Ele ressuscitou, mas o mesmo que entrou no túmulo, saiu do túmulo. E 1 Tessalonicenses 4, escute o que Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu. Não um outro, não com outro corpo. Nós iremos ver as frontes marcadas, como Tomé o viu. Ele não mudou de corpo. Nós iremos ver mãos traspassadas, pés feridos, lado perfurado. E a mensagem é: sou eu mesmo. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo vai dizer em Gálatas. Então, irmãos, que maravilha esse fundamento da nossa fé. Quinto fundamento: o Espírito Santo. O Espírito Santo. Se Cristo ressuscitou, ascendeu, foi entronizado, esses detalhes, ressurreição, ascensão, entronização, estão colocados no mesmo tópico. Cada tópico desse é como uma coluna vertebral, e ao lado você tem as costelas. Então há tópicos acessórios que concorrem, que apontam para esses centrais, essa coluna vertebral que nós estamos colocando. Então, o Espírito Santo, depois que ele ressuscitou, ascendeu e foi entronizado, o próximo ato, ele derramou o Espírito Santo. Irmãos, e que fundamento Alarme. é esse? Estudarmos o ensino bíblico sobre a pessoa e obra do Espírito Santo.
É por causa que nós não compreendemos que há tanta coisa da alma, há tanta coisa da carne,